Olá, você que está assistindo o site, a TV Consinte, vamos dizer assim. O Consinte é um trabalho muito importante que visa levar qualidade de vida, qualidade de ser para as pessoas que estão acessando esse trabalho pioneiro e renovador. Meu nome é Ricardo Máfia e eu estou aqui para falar um pouquinho com você que está me ouvindo, me assistindo, a respeito das crises de emergência espiritual. Uma visão transpessoal. A parte transpessoal, a terapia transpessoal, ela está relacionada com os estados, vamos dizer assim, de expansão de consciência. Não necessariamente estados alterados de consciência, mas sim estados de expansão de consciência, como insights, intuições, enfim. Como nós notamos hoje em dia, a vida está muito competitiva. Nós percebemos o aumento significativo de transtornos de ansiedade, tais como, por exemplo, transtorno de pânico, transtornos obsessivos, depressão reativa, enfim, tudo isso tem a ver com distúrbios de alta ansiedade, distúrbios esses que estão presentes na maioria da população mundial. Qual é a relação que eu quero fazer com os estados de expansão da consciência? Hoje nós notamos um mundo em uma transformação alucinante. Essa transformação alucinante, essa transformação extremamente forte e poderosa, está mexendo, obviamente, com toda a parte emocional das pessoas que vivem nesse planeta, que habitam esse planeta. E assim sendo, obviamente, esses distúrbios de ansiedade começam a surgir. Longe de eu querer passar aqui uma mensagem de se descartar uma terapêutica clínica, que é importante. O que importa é uma visão sistêmica. Uma visão sistêmica no seguinte sentido: se nós temos uma expansão de consciência, ou seja, começamos a acessar estados incomuns, como eu disse agora no início, como insights, vamos dizer assim, lampejos da própria intuição, o indivíduo tendo acesso a patamares importantes da sua própria consciência. Obviamente, como tudo está integrado, isso reverbera onde? Em toda a parte química do corpo físico da pessoa, particularmente nos neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles estão em nosso cérebro e em todo o corpo. Eles percorrem todo o corpo, colhendo as informações que ocorrem no nosso corpo, vamos dizer assim, e trazendo essas informações para o cérebro. Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor importante, a noradrenalina é outro neurotransmissor importante, a acetilcolina, dopamina. Qual é a relação desses estados de expansão de consciência, que já eu deixo mais claro para você que está nos assistindo, com todo esse processo que está relacionado com os neurotransmissores? Vejam bem, cada neurotransmissor ele parte de um neurônio. O neurônio é uma célula cerebral, vamos dizer assim. Essa célula, ela tem uma porta de entrada e saída, que nós chamamos de fenda sináptica. Daí as sinapses que estão presentes em nossos processos cognitivos, ou seja, processos de conhecimento na vida do dia a dia, autopercepção, consciência de si mesmo, consciência do que rodeia a própria pessoa, você, o que você identifica, o que você percebe da vida. Assim sendo, a cada célula nervosa, que é um neurônio, vamos dizer assim, ela tem uma portinha de entrada e de saída. Dessa portinha, desta fenda sináptica, parte o neurotransmissor, por exemplo, serotonina. A serotonina sai dessa célula e vai de encontro a outra célula. Vai entrar na outra célula através de uma fenda semelhante, dessa mesma fenda sináptica, semelhante à fenda ou à portinha que esse neurotransmissor saiu da outra célula. E ao fazer essa ligação, estabelece-se sinapses, ou seja, novamente, repetindo, sinapses são processos que ajudam a pessoa a parte cognitiva, a parte do seu próprio conhecimento, enfim, da sua própria percepção da vida do dia a dia, da sua autopercepção e da percepção, repetindo, do que o rodeia. Nos estados de ansiedade, quando a ansiedade vai aumentando, chegando a patamares importantes, vamos dizer assim, que sejam tóxicos no caso,
A própria célula cerebral, o neurônio, no caso, quando a serotonina parte pela senda sináptica, pela fenda, senda é caminho, que eu estou associando também, pela fenda sináptica, seguindo um caminho, seguindo uma senda, ela puxa novamente a serotonina. O que nós falamos que ocorre uma recaptação da serotonina. Havendo essa recaptação da serotonina, as sinapses tornam-se mais fracas e é uma reverberação em todo o organismo da pessoa, atuando particularmente no sistema neurovegetativo e, assim sendo, começa a surgir a ansiedade. Ora, nós temos 3 tipos de ansiedade, já que eu iniciei o nosso programa aqui, a nossa conversa, em relação às expansões de consciência. Nós temos um tipo de ansiedade que é a ansiedade normal, cada um tem o seu patamar, o seu, vamos dizer assim, o seu conteúdo, vamos dizer assim, correto de ansiedade. Por exemplo, o indivíduo vai para dar uma palestra, ele está ansioso para dar a palestra, mas é uma ansiedade positiva. O indivíduo, a pessoa vai sair para uma festa, vamos dizer assim, uma festa importante, acontecimentos importantes, a pessoa fica ansiosa. Esta ansiedade positiva é importante porque ela impele as pessoas justamente a fazer as coisas que gostam. Essa ansiedade não é algo ruim, a ansiedade é importante, as pessoas que fazem são as pessoas ansiosas. Mas uma ansiedade, eu repito, é em patamares normais. E eu repito, cada pessoa tem a sua normalidade, um neologismo meu até, de ansiedade, no caso. Quando a pessoa é submetida a um estresse constante, reveses da vida do dia a dia, é bombardeada por problemas o tempo inteiro, obviamente, esta ansiedade vai aumentando. E aí ela passa a ser tóxica. Quando a ansiedade passa a ser tóxica, há um comprometimento nesses mecanismos, justamente, da transmissão dos neurônios entre uma célula cerebral e outra, no caso da serotonina, como pode ser outros neurotransmissores. E aí há um déficit. Essa ansiedade aumentando pode gerar a pessoa depressão. Então, se ocorre um problema com a pessoa na vida do dia a dia, um problema traumático, pode ser sob o ponto de vista emocional, pode ser sob o ponto de vista profissional, pode ser sob o ponto de vista financeiro até, ou algo recorrente, repetitivo, o tempo inteiro, vai se repetindo, passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos, e obviamente a pessoa não consegue resolver um problema ou outros problemas que são recorrentes e da mesma natureza, ela poderá desenvolver o que nós chamamos de depressão reativa. Reação a algo, uma depressão reativa a algo externo. São fatores que nós falamos, fatores estressores. E aí vem a depressão reativa. A depressão reativa ela tem que ser tratada. O início da depressão reativa é através de uma pequena distimia. Tem pessoas que têm distimia é uma forma leve de depressão, é que nem uma melancolia que acompanha a pessoa na vida inteira. Só que, a partir do momento que outros fatores desencadeantes começam a ficar mais presentes na vida da pessoa, e se a pessoa tem esta predisposição, ela pode sim instalar, ver algo, esse fantasma da depressão surgir na sua própria vida. E a cura para a depressão. Há medicamentos importantes que merecem ser, obviamente, a partir de uma consulta com um médico especializado, mas, juntamente com esse processo de um tratamento clínico, tem que haver um outro processo, um outro procedimento que eu acho fundamental. Por isso que nós falamos que o ser humano ele é sistêmico. Não é só o corpo físico. O ser humano é mente, alma e corpo. Ele é sistêmico. Então, assim sendo, ele tem que descobrir não só uma forma de combater a depressão através de uma terapêutica clínica, mas também um suporte talvez psicoterápico e até, com certeza, um suporte espiritual. Com relação à parte do suporte espiritual, isso é individual. Eu não estou aqui para indicar caminhos com quanto a qual caminho espiritual seria o mais importante para você que está me ouvindo ou para você que conhece pessoas que possam estar passando por esses desafios. Mas essa sacralização, essa necessidade da busca pela sacralização do ser humano, ela vai de encontro a um outro tipo de ansiedade. Então, eu falei da ansiedade normal até agora, e agora eu falei da tóxica, e nós temos a ansiedade sagrada. A ansiedade sagrada, ela independe dos fatores externos, até de fatores positivos que o indivíduo possa estar vivenciando no transcorrer da sua própria vida, no caso.
A ansiedade sagrada ela é formada por 3 perguntas importantes. De onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde eu vou. Não importa a cultura, não importa a instrução, todas as pessoas numa fase da vida, ou sempre, obviamente, perguntam à sua maneira, fazem perguntas para si mesmas e perguntas estas à sua maneira, de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui e para onde ela vai. Ora, isso tem a ver com a existência, com o propósito de vida da pessoa. O que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim e para onde eu vou. Esses são os componentes mais importantes que desencadeiam a ansiedade sagrada. Então, o indivíduo que está na faixa dos 40 anos, por exemplo, não importa a idade, pode estar com a vida muito bem, pode estar com tudo organizado na vida dele e ele desenvolve uma depressão. Por que ele desenvolve uma depressão? Já que está tudo muito bem na vida dele. É a ansiedade sagrada. É justamente essas 3 perguntas que numa determinada fase da vida da pessoa isso brota e a pessoa começa a entrar num processo depressivo que é muito, vamos dizer assim, que nós podemos associar com alguns escritos de São João da Cruz. A noite escura da alma. A vida da pessoa fica desértica propriamente. Essa é a sensação que a pessoa tem. Mas não há sentido de vida, não há propósito de vida. Então, além da medicação, ela tem que buscar o que nós falamos, o sagrado. E isso ocorre naquele termo que eu utilizei logo no início da nossa conversa, as crises do despertar ou a emergência espiritual. Existem pessoas que são extremamente sensíveis, que têm a estrutura nervosa sensível, que são extremamente inteligentes e numa determinada fase da vida delas, elas acabam desenvolvendo justamente esses sintomas depressivos que estão relacionados com o que o São João da Cruz falou, noite escura da alma, o significado da vida, a busca pelo propósito da própria vida. Isso me faz lembrar o Viktor Frankl. Eu sou um admirador do Viktor Frankl, um grande psiquiatra, que quando ele casou-se, ele e a sua esposa, ele era de ascendência judaica, eles foram levados para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e a família da esposa dele. Ele havia se casado há 15 dias, notem bem, há 15 dias. E ele vê a esposa indo para um forno e, ao mesmo tempo, a família da esposa indo para um forno, 15 dias após o casamento dele. Ele teve uma resiliência, ele teve uma resistência muito importante, que ele criou uma corrente psicológica. Dá para avaliar o que é a pessoa casar-se e 15 dias depois ver a sua amada indo para o forno, indo para a câmara de gás, mais os familiares da esposa também, é um baque que derrubaria muita gente. E isso não significa fragilidade, isso é da natureza humana, qualquer um sentiria um baque desse. E talvez a maioria nem se recupere em relação a um baque desse. Ele teve uma resiliência muito importante e ele conseguiu superar tudo isso e criou a logoterapia. Ele criou uma corrente psicológica. Ele percebeu que as pessoas que tinham um propósito real de vida sabiam ou já haviam descoberto o significado da sua própria vida ou de suas próprias vidas no campo de concentração, lidavam de uma forma muito importante com esses desafios pelos quais estavam passando. Verdadeiros mártires no caso. Então, Viktor Frankl percebeu que quem tem propósito de vida, significado de vida, lida com as adversidades de uma outra forma com quem não tem propósito de vida ou não tem significado de vida. Eu digo, propósito de vida não é apenas fazer uma faculdade, uma universidade, coisa que não é fácil hoje em dia, ou melhor, é fácil. A questão é o indivíduo realmente se formar um bom profissional, criar uma família, isso é difícil hoje em dia. Mas tocar, viver no mundo que nós estamos vivendo, voltando ao início da nossa conversa, esse mundo altamente competitivo, esse mundo de muitas ansiedades, nós encontramos uma série de dificuldades. E quando a pessoa cria metas profissionais, até metas de relacionamento, não significa necessariamente que ela descobriu o propósito de vida. O propósito de vida dela é muito maior que isso. O propósito de vida dela é o que dá justamente a sustentação e dá o amparo
para este processo pela qual a pessoa vai galgar processo de realização profissional, processo de relacionamentos sociais bem-sucedidos, o processo até de transformação, de se tornar um agente de transformação da própria sociedade. Isso daí é propósito de vida. O Abraham Maslow, fazendo um link com o início da nossa conversa, ele criou as hierarquias das necessidades humanas, que é a própria pirâmide de Maslow, que está na maioria das grades curriculares dos cursos de psicologia, administração, enfim. Então ele fala que o indivíduo tem as suas necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de estima, as necessidades sociais e a autorrealização. Ora, as necessidades fisiológicas é o indivíduo ter o que comer, a parte sexual, a sua própria libido e todos os processos metabólicos relacionados ao seu próprio corpo, no caso. As necessidades de segurança vinculam-se diretamente ao trabalho. A pessoa ter uma casa, ter uma fonte de renda pela qual ela possa progredir e ter a sua segurança, segurança da sua própria família, enfim. Na esteira desse pensamento vem o quê? As necessidades de pertencimento, a sua própria autoimagem. A pessoa tem que estar com a autoimagem boa, né? Fortalecida. As necessidades sociais, a pessoa conseguir fazer uma rede com pessoas proativas e também ter a devida flexibilidade de lidar com situações reativas. E a autorrealização, ela está fazendo o que ela gosta e sendo recompensada, tendo o devido feedback com quanto àquilo que ela esteja fazendo, quer seja no sentido profissional ou em outra área. Mas, ao redor de tudo isso, é o significado de vida que vai estruturar essa pirâmide de Maslow, porque acima da autorrealização, nós temos as experiências de pico que Abraham Maslow falava, que são justamente as expansões da consciência. Expansão de consciência nós podemos associar com sensibilidade, com mediunidade, e aí entra justamente esse processo transpessoal, afirmando que nós somos um corpo físico, nós temos um corpo bioenergético, nós temos um corpo astral, um corpo mental, um conjunto de corpos, veículos sutis, que estão numa frequência vibratória diferenciada do nosso corpo físico que interagem. Portanto, quando há os estados de expansão de consciência e está ocorrendo a cada dia que passa na humanidade, por esse aspecto sistêmico, eu repito, por esse detalhe importante que eu acabei de falar, aspecto sistêmico do ser humano, que ele não é só corpo físico, ele é esse conjunto de veículos sutis ou, vamos dizer assim, veículos de manifestação da sua própria consciência, o que vibra nos seus veículos mental, astral, bioenergético, reverbera nos seus neurotransmissores. Então, se há uma expansão de sensibilidade, isso reverbera nos neurotransmissores. E o que ocorre também no seu próprio corpo físico reverbera nesses corpos sutis. Então, o ser humano ele é sistêmico, por isso a proposta do consciente o que é? Algo integrativo. Isso é importante. Assim sendo, nós não temos que descartar a terapêutica clínica, nem a terapêutica psicológica, mas a busca do sagrado se faz fundamental em função dessa ansiedade sagrada. Se nós notarmos hoje em dia, pessoas que tendo ações muito positivas, muito positivas com quanto ao empreendedorismo social, mudar, aperfeiçoar os grupos sociais, aperfeiçoar os sistemas sociais. Ora, isso faz parte daquelas pessoas que descobriram o seu próprio propósito de vida. E assim sendo, propósito de vida e expansão de consciência estão de mãos dadas. E numa próxima oportunidade, eu, com o maior prazer, falarei para você mais detalhes a respeito. Fique no consciente e o meu muito obrigado.